Este conto faz parte do playlist Magias do Corpo. São contos fantásticos que associam romance e mistério com órgãos ou propriedades do corpo humano. São leves e divertidos, podendo até serem utilizados para ilustrar o ensino de ciências. Vamos ao conto. A história do DNA. Há algum tempo atrás, eu estava num acampamento passando uns feriados e fiz amizade com um rapaz diferente. Não tinha nada errado com ele. É somente porque ele ficava sozinho nas rodas de conversa do acampamento. Poucas pessoas conversavam com ele. Depois de nosso encontro, deduzi que esse isolamento devia ser pelo fato dele ser cientista. Ele falava de assuntos não comuns em nossa sociedade. Sentei-me ao lado dele uma noite e começamos a conversar. E ele ficou muito animado quando, não sei porquê, começamos a falar sobre o DNA. Sua animação foi tão grande que até a postura dele se alterou. Começou dizendo: "Eu adoro o DNA." "Como assim?" perguntei eu. "Vou te contar uma coisa, mas quando eu falar, promete que você não vai rir, nem fazer escândalo." Fiquei apreensiva. "É o seguinte, eu às vezes acordo de madrugada e fico pensando no DNA. Repasso suas características que me encantam. A maioria das pessoas não se admira disso. Mesmo meus colegas de laboratório não acompanham meu entusiasmo. Quais são essas características?" "Vou começar pelo começo", disse ele sorrindo. "O DNA surgiu há 2 milhões de anos. Primeiro surgiu o RNA, que é uma molécula mais simples. Apareceu em organismos primitivos, como bactérias e vírus. Agora temos o DNA e o RNA trabalhando juntos em nosso corpo. Mas o que tem de fabuloso isso? Ah, preste atenção. Olhe para este céu." Estranhei o pedido dele, mas o céu estava lindo. Céu limpo, sem lua, onde a Via Láctea aparecia. Ele continuou: "Sim, o céu me encanta. E pensar que os átomos que estão dentro de nós, formando todo o nosso corpo, têm a mesma composição que as estrelas. O carbono que existe nos astros é o mesmo que existe em nós. E carbono, hidrogênio e nitrogênio são os principais elementos da matéria viva. Pensar que essas substâncias e todos os outros elementos químicos surgiram no universo lá no Big Bang, formaram os planetas e depois os seres vivos da Terra até chegar em nós. É incrível." "Ai, saí do assunto. Estou te chateando?" "Não, você não está me aborrecendo. Você dizia que as substâncias que compõem o nosso corpo são as mesmas que compõem as estrelas." Continue. "Pois é. Há 13,8 bilhões de anos aconteceu o Big Bang, e depois, há 2 milhões de anos atrás, apareceu a vida na Terra. Vou aqui te dar uma explicação. Sabe, houve a intenção de uma energia criadora para acontecer a vida na Terra. Não sei se você já pensou nisso." "Você acredita em Deus?" perguntei eu. Não é questão de acreditar. Havia uma teoria que dizia que as moléculas lá no começo do mundo, mergulhadas na matéria líquida da Terra, ficavam se esbarrando, reagindo e se combinando umas com as outras e casualmente produziram o DNA. Mas essa teoria foi descartada. Matematicamente foi demonstrado que seriam necessários 15 bilhões de anos para que uma das partes do DNA se formasse assim casualmente. E a Terra só tem 4,5 bilhões de anos. Não daria tempo. Então, houve uma intenção de se criar a vida na Terra? Sim, e eu às vezes imagino o Criador admirando a sua obra mais perfeita, a molécula de DNA, uma espiral tridimensional formada por moléculas complexas de aminoácidos e açúcares. Cada um de seus átomos irradiava uma cor diferente. A complexidade daquela delicada engenharia trazia a composição de toda a trajetória, trazia em sua composição toda a trajetória da criação, as colisões iniciais da matéria recém-criada, os planetas se formando no espaço, a energia se organizando naquela dança louca. Tudo estava contido naquela molécula. E, encantado com a perfeição que tinha conseguido, num momento de entusiasmo, o Criador soprou sobre as matérias
essas moléculas e ordenou: multipliquem-se, povoem todos os ambientes da Terra. Ah, poderia ter sido assim, disse ele sonhando acordado. Poderia mesmo. Mas deixa eu voltar às características do DNA que me fascinam. O DNA é uma molécula tridimensional complexa. Veja, disse ele fazendo um esboço do DNA num pedaço de papel que tinha em seu bolso. O DNA é formado basicamente de 4 bases nitrogenadas. Essas bases ligam-se a uma fita espiral de açúcar, como lâmpadas num fio de Natal. São 4 tipos de base nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. As bases sempre se repetem, alteram sua ordem e combinam-se eventualmente com outras moléculas. Se representarmos cada uma com uma cor, o desenho ficaria assim. A linha de açúcar formada em formato de espiral, além de ser uma beleza incrível, traz a maior qualidade do DNA. A espiral pode se torcer mais ou menos quando uma porção do DNA está ativa, ela se abre, diminuindo sua torção. Quando a porção do DNA não está sendo utilizada, sua espiral fica bastante torcida, diminuindo a possibilidade de reações de suas bases. Pode até se enrolar sobre si mesmo, ficando enovelada até embolada. Mas o que o DNA faz quando está em atividade? O pedaço do DNA que está em atividade desenrola sua espiral e expõe alguns radicais. Esses radicais são pontos da estrutura do DNA que atraem outras substâncias, mas que têm códigos muito específicos. Dessa maneira, atraem determinadas moléculas que se combinam com esses radicais, formam uma fita de moléculas aderidas ao DNA e, posteriormente, ligam-se umas às outras, formando a substância que precisa ser produzida naquele momento. Todo o nosso corpo é formado assim, pedacinho por pedacinho, a partir das determinações do DNA, e todo o funcionamento do nosso corpo é definido constantemente por essas chaves do DNA. E o DNA ainda tem a capacidade de gerar uma cópia extremamente semelhante a ele, dando origem a um novo ser que utilizará seu próprio DNA para construir o corpo filho, extremamente semelhante ao pai. A capacidade de ficar enrolado e permanecer inerte possibilitou a evolução das espécies vivas na Terra. Foi através de conseguir se enrolar e desenrolar que as mutações puderam ser testadas ao longo do processo da evolução. As chaves que produziam substâncias que não davam certo ficavam dormentes e talvez depois até sumiam da molécula do DNA. As que eram úteis permaneciam ativas. Foi isso que possibilitou toda a evolução da vida na Terra. Animais, vegetais e até micro-organismos, todos evoluíram através desse mecanismo. É muito impressionante. E aqui estamos nós, seres vivos, com um corpo e uma estrutura complexa e perfeita, declarou ele. Mas isso é toda a magia do DNA? Não, tem mais um mistério. O corpo humano utiliza apenas 8,2% do DNA, quer dizer, a maior parte do nosso material genético permanece adormecido em espirais fechadas. São inúteis? Perguntei eu. Ninguém sabe, podem ser qualidades a serem descobertas. Agora pense comigo, se houve uma intenção criadora, que nos fez com o pó das estrelas, construiu o DNA, acompanhou a evolução da vida na Terra, esse poder agora está permitindo que novas gerações desfrutem de toda a capacidade existente no corpo humano, que podem utilizar força, inteligência e sensibilidade em seu potencial máximo. Capacidade de ver e sentir outras energias além das eletromagnéticas que já percebemos. Ver o invisível, escutar e sentir além, resolver problemas mais complexos, criar e manusear materiais desconhecidos ainda. Puxa, não gosto nem de pensar.
Tem tanta coisa desconhecida de nós, coisas que vão ficar para o futuro. Sabe o que eu acho? Esse futuro não está longe. Nosso DNA já está sendo transformado. Os genes que promovem atitudes que destroem a vida na Terra estão sendo travados. Existem muitas pessoas preocupadas em reconhecer o sopro do Criador em sua essência, em seu interior. Pessoas que empenham-se em reconstruir a Terra e transmitir amor aos seres vivos que os rodeiam. Além das crianças, que estão nascendo com muitos conhecimentos e sensibilidade. Cedo já utilizam de todo esse potencial. Essa geração da nova era entenderá que não precisa lutar nem destruir nada para se sentir bem. Saberão utilizar todo o poder do amor e, através do amor, se dedicarão a cuidar dos seres vivos, fazendo todas as espécies se sentir mais felizes. E mais uma vez eu digo, fico encantado com tudo isso. A noite já estava avançada quando nos despedimos. Fui para minha barraca e dormi como um anjo. Acho que sonhei com DNA. Acordei meio confusa. Depois achei que tudo tinha sido um sonho, mas daí encontrei o desenho que ele havia rabiscado. Ele já tinha deixado o acampamento. Que noite! Então, se você gostou da leitura, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal e compartilhe o texto. Como uma artista de rua, agora eu estico meu chapéu. Se você puder, me mande o Pix para o e-mail nazaré.lisboa@gmail, conta do Sicredi. Eu vou ficar feliz. E volte sempre para ouvir mais histórias. Leituras leves no YouTube. Nazaré Lisboa 22.